Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma EBQ. Posso estar falando conosco, tratando conosco. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vou passar para a Fabiana agora, que é ela que vai ser a nossa professora de hoje. Você está falando? Eu não estou ouvindo. Não. Nem eu estou ouvindo. Achei que eu. No do Décio dá para ouvir. No do Décio dá para ouvir. Como a caixa do computador dele tá ruim, o som deu uma estouradinha no alto-falante, aí eu tava querendo usar o meu, mas vamos ficar com o alto-falante estourado mesmo, né? A gente vai estar conversando hoje sobre como conseguir uma vaga no time campeão, né? Porque a gente sabe que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós não somos só campeões. Nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. Então, como a gente vai estar vendo hoje, como que a gente pode conseguir uma vaga nesse time campeão? É chato, né? Aí tem uma introdução, já que você está querendo participar, lê aí para mim a introdução. Vamos lá. A ginasta Nadia Comaneci tornou-se mundialmente conhecida e respeitada por chegar perto da perfeição e desbancar as imbatíveis soviéticas com suas seguidas notas 10. Dizem que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o mais famoso camisa 10 da história, como jogador, foi intocável por ser praticamente perfeito em todos os fundamentos do futebol: chute com as duas pernas, drible, cabeçada, podendo jogar em todas as posições com a mesma desenvoltura, inclusive a de goleiro. Ouvi falar que em certa ocasião chegou a pegar um pênalti. Beleza. Então a gente vê o exemplo de duas pessoas, né, do esporte. E uma brasileira. Uma ginasta e o outro é o Pelé, que é o jogador de futebol mais conhecido, né, de todos os tempos, que são considerados nota 10. Né? E aí a gente vê o seguinte, que eles, se a gente for parar para pensar, eles não chegam nem aos pés desse time que a gente está falando, né, desse time campeão. E eu queria que a gente estivesse lendo agora, né, o texto base, que é 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Dudu. Já que foi pegar a Bíblia, Dudu, lê pra gente. 2 Timóteo 14 ao 17, isso? Novo Testamento. Onde será que está 2 Timóteo? Antes de 2 Timóteo. Ah, verdade. 2? 2 Timóteo 2?
2 Timóteo 3, ele está fazendo confusão na sua cabeça, né? 2 É. Timóteo 3, 14 e 17. Tá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse texto a gente vai estar falando dele no decorrer da nossa lição. Mas a gente vai ver aqui, ai que susto, a gente vai ver aqui que a Bíblia fala, né, está citando 3 pessoas que a Bíblia destaca. Uma é Moisés, que ele foi conhecido, vamos ver se vocês sabem, ele foi conhecido como o homem mais o quê? Moisés. Lá em Números 12, 3, fala isso, que Moisés, ele era um homem, fala, Angélica, manso, isso aí. Moisés, ele era um homem manso. A única vez que ele, né, deu uma iradinha lá, ele não entrou na Terra Prometida por causa disso, coitado. Né? Mas ele era considerado homem manso. E Davi era um homem... Gente, Davi era um homem o quê? Considerado o quê? Andressa, abre o áudio. Gente, Davi é considerado o quê? Um homem... Isso aí, Segundo o Angélica. coração. Homem segundo o coração de Deus. E Maria, mãe de Jesus, considerada agraciada. E a gente? Como que a gente é conhecido pelo Senhor? Né? Como que a gente pode ser reconhecido pelas pessoas? Né? Alguns sim. Aqui, você também pode ser uma camisa 10, um nota 10. Não acredita? Veja só, no 2 Timóteo 3,17, lá na Bíblia está dizendo que podemos ser... O texto que a Júlia leu, no verso 17, o que está dizendo que nós podemos ser? Que é o Perfeito, instruído em Aptos. toda boa obra. Perfeito, tem uma versão que fala que é perfeito e perfeitamente preparado para boa obra. Então, ali está dizendo que nós, para que a gente seja uma pessoa capaz, um atleta capaz de entrar nesse time campeão e ter a nota 10 para ser campeão, a gente precisa ser perfeito. Eu fico pensando naquela ginasta que a gente citou agora, que estava na introdução, que eu gosto muito de ginástica, de assistir, lógico, né? De assistir, deve já estar rindo aqui, de assistir ginástica artística. Então, quem costuma ver sabe que tirar uma nota 10 é quase impossível. Assim você não aparece. É quase que impossível. E essa menina conseguiu todas as notas 10. Então, assim, é uma coisa rara. Mas para que ela conseguisse isso, ela precisou buscar perfeição dentro do esporte. E a gente também precisa buscar. Dê pra gente aqui. A perfeição na vida é um alvo a ser buscado por todos os cristãos. Veja que Paulo, escritor dessa carta, nos fala de 2 aspectos da perfeição: ser perfeito e fazer as obras com perfeição. Já pensou? Chegar no alto desta montanha será o máximo. Será possível? Um filho perfeito, um aluno perfeito, um jovem perfeito, um profissional perfeito, um cristão perfeito do time de Deus. Perfeito. Vocês já pararam para pensar nisso? Em relação a essa perfeição? Será que a gente já pensou... será que eu estou sendo um bom filho, uma boa filha? Será que eu estou sendo
um bom estudante, né? Para alguns, um bom profissional, um bom irmão, boa irmã. Né? Será que a gente já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente leva a nossa vida de uma maneira tão natural, porque a vida é natural, né? A gente não pode levar uma vida, né, de robozinho, né? Mas aí a gente tem que parar para pensar, de vez em quando a gente tem que parar para pensar. Será que Deus tem me escolhido para fazer parte desse time campeão? Será que eu posso fazer parte desse time campeão? E aí, aqui dá uma sugestãozinha para que a gente possa estar anotando no papel. Não precisa ser agora, tá? Depois, você coloca no papelzinho 3 coisas. Ou anota no celular, se quiser também. Não que eu sou do papel, eu sou do celular. Presentivo. Em que você deseja ser perfeito. Como filho, como estudante, nas suas palavras, nas suas atitudes, como amigo, né? como cristão. Aquilo que vier, outras coisas que eu não falei, né? O que você quer, em que você quer ser perfeito, ou em tudo, né? Lógico que a gente tem que buscar a perfeição em tudo. Mas a gente precisa entender o seguinte, para que a gente não se frustre. A gente tem que buscar a perfeição, mas a gente precisa entender que nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, nós vamos falhar sim. Mas igual qualquer atleta, quando ele erra, o que acontece? O treinador chega, né, dá aquela chamadinha, dá aquela chacoalhada, né, e orienta novamente. E bola para frente. A gente não pode desistir de buscar isso, né, de buscar fazer parte desse time. Né? E a gente vê o seguinte, como que a gente pode caminhar em direção à perfeição? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, receber a educação da palavra de Deus. Vai lá, auxiliar. Este maravilhoso versículo da carta de Paulo ao jovem Timóteo nos esclarece quanto à ferramenta que Deus usa para nos tornar perfeitos, a Bíblia. É verdade que todo profissional necessita de uma boa ferramenta para fazer um bom trabalho. Marceneiro martelo, pintor pincel, engenheiro calculadora, analista de sistemas de computador, etc. Neste verso, aprendemos que a Bíblia é e o que ela é e o que ela faz. A Bíblia é. Esse verso é 2 Timóteo 3,16. Né? Eu falei a Bíblia que fala sobre a Bíblia. Então, a Bíblia ela é o quê? Primeira coisa que ele fala lá no verso 16, que ela é inspirada. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ela vem de Deus. Paulo foi apenas o escritor. O autor foi o próprio Deus. E você pode se lembrar que não só esta carta, mas todas as escrituras, toda a escritura, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Foi escrito por homens, mas homens inspirados por Deus. Outra coisa que a gente vê, né, para que a gente possa receber essa educação da palavra de Deus, é a Bíblia inspirada, e a Bíblia ela é o quê? Útil. A Bíblia ela tem valor, ela realmente pode mudar a sua vida e prepará-lo para o sucesso. Veja, por exemplo, o Salmo 1. Ele nos ensina que aquele que ama a lei é bem-sucedido. O Salmo 1 eu lembro da Júlia quando era pequenininha. Né? Fala que... não sei se a Júlia lembra. Não. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Que medita a lei de dia e de noite. Né? Não precisa entrar em detalhes agora desse salmo, porque está gravando, né? Mas não é para não expor ninguém. Mas eu lembro da Júlia, né, que não pode sentar na roda dos escarnecedores, né, Dudu? Não pode, né? Mas a Bíblia, ela é útil para a gente. E se a gente for pegar qualquer área da vida, oi, meu amor, qualquer área da vida, a Bíblia nos orienta. A Bíblia vai nos orientar.
A Bíblia trata de tudo. Qualquer assunto que você pensar, mas foi escrita quantos 1000 anos atrás? Não importa. Não importa mesmo, porque a Bíblia ela é atual. É o livro mais antigo e o mais atual. E não passa por correções. A gente tem várias traduções não, várias versões. Traduções, isso mesmo. Mas não muda a essência. Né? São palavras, mas são palavras que são sinônimas. Né? Muda a questão de entendimento, porque as palavras são muito antigas e tal. Mas a Bíblia, ela foi o único livro que não foi mudado. Se você pegar um livro de matemática da minha época e dá para a Júlia estudar, ela não vai entender nada. Porque é totalmente diferente. Né? Então, a gente vê que a Bíblia ela é útil. Né? E se você quer ser bem-sucedido, se você quer buscar essa perfeição, então medita na palavra do Senhor. Outra coisa, né? O que a Bíblia faz no estudante sincero? O que a Bíblia faz para a gente? Né? Estudante sincero não é aquele estudante só que estuda no colégio, faculdade, não. Estuda a Bíblia. Ele ensina, ainda nesse mesmo texto, de 2 Timóteo 3,16. Ela. A Bíblia nos ensina, transmite o conhecimento que precisamos para todas as áreas da nossa vida. Foi o que eu falei. Tudo que você quer saber está na Bíblia. Eu lembro que teve uma vez uma pessoa me perguntou a respeito de... Não sei se foi de casamento, né? De traição, alguma coisa. Eu falei, Bíblia tem. A Bíblia tem. Né? Homossexualismo, tem textos que falam sobre homossexualismo. Todos os assuntos se tratam na Bíblia. A Bíblia nos ensina. Outra coisa, a Bíblia, né? O que a Bíblia faz com a gente? Ela nos repreende. Essa parte ninguém quer, né? Essa parte ninguém ensina a beleza. Agora, repreender ninguém quer. Né? Nos avisa quando estamos errados ou começando a nos desviar do caminho. Então, se a gente não tem o costume de estar estudando a palavra do Senhor, nem sempre a gente vai conseguir perceber isso. Se a gente não tiver intimidade com o Senhor, se a gente não tiver busca com o Senhor, a gente nem sempre vai conseguir ouvir essa repreensão. Porque o Espírito Santo ele nos avisa quando estamos errados ou quando começamos a desviar do caminho. Então, nem sempre a gente precisa errar. Se a gente começar errando, antes da gente fazer o trem, né, errado mesmo, a gente já percebe que está errando. Então, vamos parar. Vamos parar e vamos voltar ao que era, né, ao início para fazer direito. Outra coisa que a Bíblia faz com a gente, nos corrige, essa também ninguém quer, nos corrige. Não apenas nos aponta o erro, mas é capaz de nos conduzir novamente ao comportamento correto. Então, assim, isso é importante até para a gente ajudar outras pessoas. Porque, às vezes, a gente julga os outros, a gente chama a atenção dos outros, mas a gente não morando, né? Fica morando, né? É igual a Mora. A morando imitando a Mora, com olhar de julgamento. Né? A gente não precisa julgar o outro, simplesmente apontar o erro. Porque a pessoa sabe que errou. Né? Quando a pessoa sabe que errou. O que a gente precisa fazer? Aquilo que a Bíblia faz com a gente, aquilo que o Senhor faz com a gente. O que é? Nos mostra que nós estamos errados, mas, ao mesmo tempo, nos conduz ao comportamento correto. Nos ensina, nos trata. Né? O corrigir é isso. Nos ensina isso, que a gente precisa, da mesma forma que o Senhor trata com a gente, nos corrige, nos mostrando o erro, e nos ensinando o que a gente tem que fazer para voltar e consertar o nosso comportamento, a gente também pode fazer isso com outras pessoas. Né? E a outra coisa também que a Bíblia nos faz
como estudantes dela, é o quê? Nos ensina na justiça. O que é isso? Esta parte é muito importante. A Bíblia bem estudada e obedecida é útil para nos fazer ter um novo estilo de vida. Mudar radicalmente aqueles comportamentos incorretos que herdamos ao longo da vida. Ninguém nos ensina a fazer errado. A gente já nasce as coisas erradas, a gente praticamente já nasce sabendo, né? A gente já vai, é o instinto de Adão, né? É aquele instinto do pecado que a gente já nasce tendo. Mas, quando a gente, aqui fala, né? A Bíblia bem estudada e obedecida é útil para nos fazer um novo estilo de vida, mudar radicalmente aqueles comportamentos incorretos que herdamos ao longo da vida. Então, a gente precisa não só estudar a Bíblia, mas meditar mesmo, fazer, obedecer o que a Bíblia nos orienta. Porque aí a gente vai sendo ensinado na justiça, né? Na justiça dos homens e principalmente de Deus. Porque hoje a justiça dos homens tem coisas que não está dando muito para obedecer, não. Né? Tem coisa que a gente tem que ir para a Bíblia e obedecer somente ao Senhor, porque aquilo que vai contra a palavra do Senhor é um pouco mais complicado. Mas o Senhor nos ensina na justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto, né? Que a gente fala do moral, do ser moral, né? Moralmente correto. Né? E, é isso. Tá. Outra coisa que a gente pode ver, a gente vê que a gente pode caminhar na direção da perfeição recebendo a educação da palavra de Deus. Foi isso que a gente viu aqui. O que a Bíblia que é inspirada e útil, que a Bíblia faz com os estudantes sinceros. Ensina, repreende, corrige, ensina na justiça. E agora a gente vai estar vendo que para que a gente caminhe na direção da perfeição, a gente precisa preservar por toda a vida a palavra de Deus. Perseverar. Gente, perseverar, não é preservar. Vamos escolher preservar. Também não sei. Perseverar, isso que você está sem óculos. Perseverar. Né? Lê pra gente. As coisas mais importantes da vida são aquelas pelas quais trabalhamos por muito tempo. Você pode ver que Timóteo aprendia as lições desde pequeno. Você conhece alguém que fala fluentemente uma língua sem ter estudado pelo menos 3 anos? Veja quais as pessoas que acompanharam o nosso Timóteo, desde pequeno na palavra. Tá, e a gente vê aqui as 2 primeiras professoras de Timóteo, quem foram? Fala alto, Angélica. Eunice e Lóide, que é a avó e a mãe. Né? A avó Lóide e a mãe Eunice. Timóteo começou a aprender a palavra do Senhor desde bebê, desde que nasceu. Né? Alguns de nós tivemos esse privilégio, outros não. Né? Mas não adianta também você aprender, igual eu estava falando negócio de você estudar uma língua. Se você nasce num país, você aprende a falar aquela língua. Mas você só vai ter o conhecimento mesmo, vai ser alfabetizado naquela língua se você buscar o estudo, buscar o conhecimento. Né? Então, assim, Timóteo aprendeu as suas primeiras instruções bíblicas ali com sua avó e com sua mãe, dentro de casa. E depois com seu mestre, que foi Paulo. Paulo... Ai, peraí, tá caindo aqui, por favor. Lê pra gente. Eu ia falar, mas você lê. Tudo que Timóteo sabia para estar caminhando diretamente para o sucesso, ele devia a sua avó e sua mãe, a sua avó, sua mãe e a Paulo. Mas eles não ensinavam de si mesmo. Uma lição verdadeira é aquela que é colocada no coração pelo Espírito Santo. O cristão só se educa mesmo com fé em Cristo Jesus.
Então a gente vê o seguinte, que Paulo teve 3 professores. A mãe, a avó e Paulo. Mas seria em vão esse ensinamento se não houvesse o Espírito Santo, se não houvesse o Espírito Santo, para que ele pudesse aprender mesmo. Porque o Espírito Santo não adianta quando a gente quer, às vezes a gente quer evangelizar as pessoas, e é um negócio tão simples, gente. Jesus ama tanto a gente, morreu por nós, né? Deus amou o seu filho de tal maneira que mandou seu filho, gente, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Caramba, é fácil, é simples. Deus nos ama, mandou seu filho para morrer por nós. Eu não mereço, mas ele fez isso por mim. Eu sou grato, eu aceito ele como meu salvador. Simples. Né? Se a gente for parar para pensar, é muito simples. Só que, daí? Não adianta só isso. Você precisa estar com o coração aberto para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. É a mesma coisa a palavra do Senhor. Você só vai aprender, entender a palavra do Senhor se você deixar seu coração disponível ao voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trata, que nos mostra que estamos certos, que estamos errados. Né? E sem o Espírito Santo, né, é lógico, se não fosse o Espírito Santo, teria Deus, Jesus, mas o Espírito Santo tem essa função na Terra hoje, né, de nos tratar. Né? Aqui fala, né, o cristão só se educa mesmo pela fé em Cristo Jesus. Então você precisa crer em Cristo, para que você possa ser educado nos princípios cristãos. E é isso. Tem mais algumas coisinhas aqui, mas é umas tarefinhas. Né? Então, o que a gente pode ver? Que a Bíblia ela é a principal ferramenta para que a gente possa fazer parte desse time campeão. Né? E quando eu quando a gente fala de fazer parte desse time, é fazer parte mesmo, não é sentar no banco de reserva. Né? Aquelas pessoas que se convertem, mas que se acomodam. Ah, já estou salva, mas se acomodam. Não. É você realmente entrar para o time e fazer a diferença no time, assim como o Pelé e aquela jovem. Né? É isso aí mesmo. Não sei o nome dela. É fazer a diferença. A gente precisa fazer a diferença para que a gente possa se destacar nesse time campeão. Lembrando que esse destaque não é um destaque para exatamente, para aparecer, para se sentir, para se achar, não. Né? Porque nós não somos capazes de nada. Tudo isso, quem nos dá é o próprio Senhor, o Espírito Santo de Deus que trabalha na nossa vida. Agora, a gente precisa estar o quê? Buscando a perfeição. A gente precisa trabalhar muito isso na nossa vida. Né? E fazer a diferença, botar em prática aquilo que a gente aprende. O técnico, ele ensina, mas se você não colocar em prática, você não vai conseguir fazer. Né? Não vai conseguir fazer. E é isso. Isso aí. Agora é com você. Vamos lá. Vamos orar para a gente finalizar? Vou pedir para a Andressa, porque a Júlia deve estar comendo, aí se escondeu da gente. Ora para nós, Amém. Renato. Ora. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos, Pai, porque o Senhor pôde falar aos nossos corações, Pai, que realmente possamos aplicar tudo isso que aprendemos aqui, Pai, nas nossas vidas, Deus, e realmente, Pai, que possamos ser merecedores, Pai, de estar nesse time, Pai, que o Senhor comanda. Que o Senhor possa dar-nos um restante da semana abençoada, final de semana, Pai, esteja conosco, Pai, com cada um aí nas suas casas, Pai, mesmo assim, dando-nos essa comunhão de estarmos juntos, Pai, sempre. Em nome santo do Senhor Jesus, que eu agradeço. Amém. Amém. Ela estava comendo, olha lá. Andressa, quando que você volta?